Deus querido, muito obrigado por essa oportunidade. É sempre um prazer e uma honra estar aqui trazendo a palavra. E na verdade, não é trazer a palavra, é te dar a minha boca para que o Senhor use, Deus. É só isso que vai trazer transformação a cada adolescente, a cada líder aqui, Senhor. Portanto, Deus, usa a minha vida e transforma-nos, Pai, nesse lugar, Deus. Tu tens liberdade nesse lugar, Espírito Santo, e traz revelação, traz cura, abre os olhos, enfim, Deus, manifesta a Tua glória nesse lugar. Esse lugar é Teu, Deus, e nós Te adoramos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Hoje nós vamos falar, o tema é o que tem te influenciado fora das quatro paredes da igreja. Poxa, Dana, vamos falar agora de televisão, vamos falar de internet de novo. Calma, vamos com... Eu peguei a história de um personagem da Bíblia, e a gente não vai usar essa história como julgamento dele, mas nós vamos aprender com as escolhas que ele fez, e vamos ver o fim que ele chegou, e é muito interessante. Vamos lá. Em Juízes 16, 17, esse rapaz aqui, ele foi perguntado, qual é o seu segredo? Como você tem todo esse poder? Qual o seu segredo? Fala para mim. E essa pessoa insistia, fala para mim, qual o seu segredo? Enfim, ele não aguentava mais, ele falou, eu sou nazireu, especialmente consagrado ao Senhor, desde antes de nascer. E essa história é muito triste. Ele falou, eu sou nazireu. Nazireu, o significado de nazireu é consagrado, separado. Vem do hebraico nazir. E é semelhante ao que nós somos. Nós somos santos, separados, né? É por isso que eu quero traçar uma linha junto com esse personagem que é semelhante a nós. Nós somos separados também. Mas vamos voltar à história. E ele, eu sou nazireu. Eu sou especialmente consagrado do Senhor, desde antes de nascer no ventre de minha mãe. E nem ele sabia, que dali meia hora, ele seria derrotado, ele seria envergonhado. Homens dominariam ele, o cegariam, prenderiam ele. E o mais triste da história é que quando esses homens vieram buscá-lo, quando ele falou, eu sou um nazireu, quando esses homens vieram buscá-lo, ele nem percebeu que o Espírito Santo tinha saído dele, era o Espírito que dava força a ele. O nome desse homem é Sansão. Todos conhecem a história de Sansão? Você imagina essa cena, ele dizer, eu sou nazireu, eu tenho o poder de Deus em mim, eu sou consagrado, e de repente, né, ele dormiu, Dalila foi, cortou os cabelos dele, que era o segredo que ele revelou a ela, e quando ele acorda, olha, estão vindo te atacar, ele levanta como levantou das outras vezes, eu vou derrotar esses homens agora. Ele nem percebeu que o Espírito Santo tinha saído dele, ele nem percebeu, e meia hora antes, ele havia dito, eu sou nazireu consagrado especialmente ao Senhor. Que coisa, né? Que confusão. Como uma pessoa fala que é nazireu e dali meia hora o Espírito Santo está dele? Aí tem. Vamos desde o começo da história? Não vai demorar muito. Mas o que eu quero, a gente vai estar conversando aqui sobre influências. E é engraçado, esse Sansão, a mãe dele não podia ter filhos, ela era estéril. E ela foi visitada por um anjo, e esse anjo disse,
você vai ter um filho, ele não pode tomar bebida alcoólica, não pode comer nada impuro, né? E Nazireu também não podia ter contato com mortos, né? E ela ficou assim, ela foi falar com o marido dela, olha, falaram que nós vamos ter um filho, tal. Aí o marido dela orou para que o anjo voltasse novamente, e ele voltou. Eu estou dizendo isso porque o marido dela perguntou, qual o seu nome? Esse anjo respondeu, o meu nome é muito maravilhoso para ser revelado. Então, historicamente, essa mulher foi visitada por Jesus. Existe outro nome maravilhoso? Não. Aí o marido dela chamou, venha comer conosco, venha, eu vou matar um cabrito e nós comemos. Ele falou, não, eu não vou comer, mas se você quiser, faça um holocausto a Deus. E ele foi lá, fez o holocausto. E quando as chamas começaram a subir, esse anjo subiu e ficou em cima das chamas e subiu aos céus. Então, caramba, qual vai ser o futuro dessa criança? Não tem onde dar errado, né? O próprio Jesus vem revelar, né? E a mãe, aí, dali um tempo, teve o filho como foi revelado, e vai ser poderoso, né? De fato, ele tinha um futuro maravilhoso. Sansão era um homem muito forte, assim, como a gente não pode imaginar, e forte por causa do Espírito Santo. Mas agora vamos à história. Aqui diz, é que vocês não estão com a Bíblia, mas seguindo em Juízes 16, mostra que um dia Sansão desceu a Tina, aonde reparou numa certa jovem filisteia. Sansão, dizem que ele era um cara que adorava mulheres. Tem algum problema homem gostar de mulher? Nenhum, tá certo ele. O problema de Sansão, vocês vão seguir comigo aqui, é que os olhos dele, a realidade dele, aonde ele estava, aonde ele gostava de estar, era no meio dos filisteus. Era um povo pagão que não amava a Deus. Tem algum problema nisso? Não necessariamente. Mas o que acontece? Ou você é influenciado, ou você é um influenciador. No caso de Sansão, ele foi e se apaixonou por uma jovem filisteia. Como eu disse, né? O problema não é gostar de mulher, o problema, ele já estava começando a se afastar de Deus. Os pais dele chegaram para ele e disseram, mas não tem mulheres aqui em Israel, tantas mulheres bonitas, você vai buscar uma mulher filisteia, uma mulher pagã que não ama a Deus? Ele, pai, depois vocês podem ler na Bíblia, eu quero aquela mulher, por favor, vá falar com os pais dela, e eu quero aquela mulher. Primeiro erro, mas o erro, eu não quero que vocês se atentem na escolha de um relacionamento. Foi um erro, ele escolheu uma mulher que não amava a Deus, é verdade, mas a escolha dele foi, o que determinou a escolha dele, foi porque ele gostava do mundo filisteu, ele não olhava para as mulheres judias, porque ele não se importava ele não gostava do ambiente, ele preferia o ambiente dos filisteus, você vai ver isso. Então, os olhos dele estavam no que o povo filisteu oferecia. Então, ele buscou uma mulher filisteia. E vamos seguindo. Quando ele foi casar com essa mulher, ele encontrou um leão
ele estava passando por um bosque e veio um leão atacá-lo. Ele pegou o leão e rasgou o leão. A Bíblia diz. Algum problema em matar um leão? Nenhum, ele se defendeu, não é verdade? E tratou as coisas do casamento, e num outro dia, ele voltou, porque voltaria para a casa dessa moça, e ele lembrou, poxa, eu matei um leão por aqui, vamos ver como ele está? E ele encontrou mel no leão, e o que ele fez? Ele pegou desse mel e comeu. Nazireu não podia tocar em coisa morta. Além de pegar desse mel, ele foi e ofereceu para os pais, sem falar nada. Isso aqui me mostra, e venham comigo se vocês concordam, ele já estava tão envolvido com essa questão do povo filisteu, povo pagão, relacionamento com essa mulher, com amigos filisteus, que ele passou a viver uma vida de, não tem problema, deixa eu comer desse mel, não tem problema, Deus me perdoa, não tem problema. Sabe por que ele achava isso? Porque quando ele precisava, ele ficava forte novamente, fazia o que tinha que ser feito, e ele até orava. Teve uma vez que ele derrotou com uma queixada de jumento mais de 1000 homens, e ele disse para Deus: Deus, eu acabei de fazer a sua obra aqui, eu vou morrer de sede. Jorrou água da pedra, né? Caramba, Deus ouvia esse cara, mas ele continuava a caminhar, e nem ele sabia que ele estava caminhando para a sua derrota. Influências. Esse mel, para nós, pode ser, pensando eu falei, puxa, o que pode ser esse mel? Esse mel pode ser você numa internet. Não tem problema eu clicar nesse link aqui, e aí você come daquele mel, e no dia seguinte você volta, não tem problema clicar de novo, e você vai saboreando aquilo que é impuro, aquilo que você sabe que desagrada a Deus, mas a gente se apoia, mas Deus é bom, Deus é gracioso, Ele perdoa, mas você está comendo um mel que não pode ser comido, e isso pode trazer consequências. Vamos seguindo. Quando Sansão, ele foi num casamento, esse casamento dessa moça, trouxeram 30 homens filisteus, porque era a tradição do casamento. Vamos trazer companheiros para ficar com Sansão. E aqui não fala de nenhum parente de Sansão, não fala de nenhum judeu. Novamente, Sansão rodeado de pessoas pagãs. Volto a dizer, algum problema nisso? Nenhum. O problema aqui é que ele estava sendo influenciado, e ele não estava sendo influência. Olham quem eram esses homens. Sansão disse para eles: olha, então tá bom, eu vou fazer um enigma, se vocês descobrirem, eu vou dar para vocês, ele fala aqui, 30 peças de roupas, todas bordadas, e se vocês descobrirem, mas se vocês não descobrirem, vocês têm que dar a mim. E os homens, eles ficaram tão, nós precisamos descobrir, olham quem eram esses caras. E eles não conseguiram, então eles foram na esposa dele, na moça que era noiva dele, e falaram: olha, se você não descobrir quem é, qual é essa resposta, se não disser para nós vamos vir, vamos matar você e toda a sua família. Caramba! É gente para se relacionar? Não é, entende? Olha aonde ele estava, volto a dizer, tem problema? Não, mas seja influência.
Se você não pode ser influência, como Sansão não estava sendo, saia fora, fuja. A Bíblia diz, fuja do pecado. Engraçado, né, a Bíblia dizer para nós, fuja do pecado, saia correndo. Sabe por quê? Porque nós não podemos enfrentá-lo. Nós temos que fugir da aparência do mal, nós temos que fugir do pecado, porque isso pode nos matar, como matou Sansão. E as escolhas de Sansão o estavam conduzindo à morte. É muito interessante essa questão que Sansão, ele estava vivendo no seu próprio mundo. Ele vivia no seu próprio mundo. Ele não olhava para os outros, não olhava para a palavra de Deus. Ele tinha relacionamento com Deus, mas ele vivia no seu próprio mundo, cego. Via, mas na verdade ele era cego, no seu próprio mundo, dando voltas, fazendo o que queria, comendo de mel, tendo relacionamento com pessoas e gostando desse relacionamento, gostando desse ambiente. Agora olhem só como ele descia mais. Certo dia, foi Sansão a Gaza, adivinha, cidade do quê? Filisteus, e ali encontrou-se com uma prostituta e passou a noite com ela. Percebem? Ele está caminhando para a morte, aos poucos caminhando, e não se esqueçam de onde começamos essa pregação, ele dizendo, eu sou nazireu, consagrado a Deus, né? Ele tinha essa convicção, mas as escolhas dele, a vida dele, não mostravam isso. Eu gostaria que, assim, nós olhássemos para nós, enquanto a gente está ouvindo, olhasse para a nossa própria vida e pensasse, qual tem sido as nossas escolhas, o que nós temos feito. Então, chegando já ao final, depois disso, Sansão apaixonou-se por uma mulher chamada Dalila, da cidade de Soreque, cidade filisteia. Também era uma prostituta. Então, aqui, ele estava muito próximo do fim. Homens chegaram e falaram para Dalila, Dalila, nós vamos te dar 30 moedas, se você descobrir qual o segredo de Sansão. Ele tinha os cabelos enormes, ele nunca tinha cortado o cabelo. E ela encheu, como eu já falei aqui, e perturbou ele, ele chegou a brincar com essa situação. Se você fizer tranças no meu cabelo, eu vou perder meu poder. Se você me amarrar com cordas novas, eu perco o meu poder. Mas todas as vezes, Dalila falava, os filisteus, aí ele cortava, ele estourava as cordas como se não fosse nada. E na última vez, quando ele disse que era o cabelo, e ela esperou que ele dormisse, cortou o cabelo, levantou da mesma forma. Gente, a grande verdade é que o poder não estava no cabelo dele. O poder esse era um segredo dele e de Deus. Era um segredo nosso, sabe? Olha, ninguém mais pode saber. Mas sabe o que ele pegou? Ele pegou uma coisa preciosa, que era dele e de Deus. Ele pegou alguma coisa que é só sua e Deus, sabe? Só você e Deus. Aqui ninguém toca. Aqui é o meu relacionamento meu e com Deus. Ele pegou isso, tão único, tão ímpar. Ele pegou e entregou para a pessoa. Quando ele fez isso, o Espírito saiu dele, entende? Mas isso foi uma sequência de escolhas, foi uma sequência de más escolhas, e, enfim, Sansão foi derrotado. E
é interessante o fim de Sansão. Como eu falei aqui, ele vivia rodeado nas suas próprias vontades, cego, mas via. Mas o que fizeram com Sansão? Tiraram seus olhos, agora ele era cego mesmo, cego espiritual e cego fisicamente, e aí prenderam ele num moinho, então ele ficava preso e ficava lá, triturando trigo. Agora ele vivia mesmo em torno da sua vida, mas fisicamente também, era o que ele era espiritualmente. E aí, Deda? Tudo isso ficou difícil, né? E aí, como é que eu faço para identificar? Será que eu estou indo no sentido certo? Será que eu vou vacilar? Vamos lá. A pergunta é, e eu gostaria que você agora prestasse muita atenção, e você fosse sincero com você mesmo, pedisse que Deus te mostrasse. Eu peço, Deus, mostra para nós. Você tem sido influência ou tem sido influenciado? Só você pode responder. De mim, só eu posso dizer, mas você tem sido influência ou você tem sido influenciado? Não importa quem são seus amigos, mas vocês estão os levando a Cristo ou vocês estão gostando do mundo? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é: aonde está o seu coração? Quais têm sido as suas prioridades? Aonde está o seu coração? O que faz o seu coração arder? O que faz a sua mente planejar, assim, qual tem sido a sua prioridade? Eu vou na próxima pergunta para essa questão ficar mais clara. Tem num livro uma história de um pastor. Esse pastor, infelizmente o livro não fala o nome, mas ele era um grande evangelista americano. Grande evangelista. Curava pessoas, enfim, poderoso. Ele estava preso, ele foi condenado a 5 anos de prisão, por adultério e por questões financeiras, roubo, enfim. E aí o escritor desse livro foi conversar com ele, e ele descobriu que depois de 1 ano que esse pastor estava na cadeia, ele teve um encontro com Deus, e ele teve a sua vida transformada. E aí esse pastor, o escritor, perguntou para ele: mas, pastor, aonde o amor, aonde a sua paixão por Deus, aonde o amor por Deus esfriou para o senhor chegar nessa situação? Ele disse: o quê? Amor? Paixão? Eu sempre amei a Deus, eu sempre fui apaixonado por Deus, só que eu não via Deus como Todo-Poderoso. Sabe o que ele está dizendo? Que ele amava a Deus, mas ele não temia. Ele amava a Deus, mas ele fazia as coisas erradas. Deus perdoa. Ele amava a Deus, fazia a vontade de Deus, era usado por Deus, mas ia e adulterava, mas ia e mentia, mas ia e acessava sites não permitidos, mas ia e fazia coisas escondidas, mas ia e desobedecia os pais, mas ia e não honrava os pais, mas ia e vivia uma mentira, mas amava a Deus, e é verdade, ele amava a Deus, mas não o temia.
é a mesma questão de Sansão. Sansão amava a Deus, mas não o temia. Deitava com prostitutas, amava o mundo. Essa é a minha outra pergunta. Você ama a Deus? Sim, tenho certeza que sim. Mas você o teme? As suas escolhas respeitam a vontade de Deus? As suas escolhas pensam, caramba, eu vou desagradar a Deus ou não? Ou ela pensa, se eu desagradar Ele me perdoa. Se a segunda opção tem sido uma verdade nas nossas vidas, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Sabe que eu acho que, me parece, que essa tem sido a estratégia do diabo. Deixa eles amarem. Você vê que na mídia tem muita gente, eu amo a Deus, eu sou cristão, mas não temem a Deus, não temem a Deus. Qual será o nosso fim se nós nos enganarmos, dizendo que amamos a Deus, mas não o tememos, mas não respeitamos a vontade dEle, mas não vivemos uma vida para agradá-lo? Gente, isso não é amor. Amém? Essa foi a história de Sansão, mas Sansão no final, pegaram Sansão e tinha uma assembleia de filisteus no estádio, né? Aí pegaram Sansão, trouxeram ele, queriam ridicularizá-lo, tipo, os filisteus venceram. E naquele momento, Sansão pediu para um menino colocá-lo entre duas colunas. E lá ele orou a Deus, se arrependeu dos seus pecados. Lá Deus trouxe para ele o poder de novo, ele derrubou aquelas pilares, e nesse dia, ele matou mais filisteus do que toda a sua vida. Deus pode perdoar, sem dúvida, mas Sansão, ele julgou Israel por 20 anos, e teve uma morte triste, teve uma vida que só deixou exemplos ruins. Ele poderia, lembra o começo da história dele? Revelação à mãe dele, através do próprio Jesus, que vida poderosa ele teria, mas as escolhas, as influências foram predominantes, né, para ele ter um fim que nenhum de nós queremos. Foi perdoado, mas eu queria deixar que isso ficasse marcado no coração de vocês. Você precisa amar e temer a Deus. Ame e tema a Deus. Ame e respeite a Deus. Ame e agrade a Deus. Amém?